começa, mas fica à vontade, por favor, Dilma. Cara, vou nem fazer pergunta. Na verdade, só falar assim, que como você falou, foi um jogo que ficou barato para o Flamengo pelo que foi apresentado, principalmente no segundo tempo. Cara, eu vou discordar um pouquinho de você em relação ao trabalho do Tite. Eu entendo que você fala sobre, você olha somente os números, você vai falar apenas ali, 70% de aproveitamento, não tem como você falar que é um trabalho ruim. Cara, quando você pega o investimento do Flamengo, quando você pega o elenco do Flamengo comparado com o elenco dos outros times, e quando você pega mais até do que o elenco, a qualidade do futebol apresentado, mesmo quando o Flamengo estava ganhando, o Flamengo não vinha jogando um bom futebol. E não dá com as peças que o Flamengo tem. Nesse momento, cara, não tô falando desse jogo específico, tô falando do trabalho como um todo. Tô contigo. Ele teve problemas com jogadores que ele perdeu por contusão, teve problema com jogadores que ele perdeu para seleções, mas, cara, mesmo assim, o Flamengo nunca conseguiu demonstrar um padrão. E ontem, para mim, foi o cúmulo da falta de padrão, quando ele, em quase um ano de Flamengo, né? Ele tem nunca... 10 meses, eu acho. 10 meses, quase um ano. Eu não quase um ano. Isso. Nesse 10 meses, para não falar quase um ano de Flamengo, o Tite nunca colocou 3 zagueiros para jogar efetivamente como 3 zagueiros. O Léo Ortiz já entrou para jogar de primeiro volante, mas ele entrou, dessa vez ele entrou para jogar de zagueiro no segundo tempo. Sim. E depois ele volta para volante. Ele viu que fez besteira. Exatamente. Sim, e assim, o Tite parece que ele está se perdendo dentro da própria estrutura que ele monta de time. Ele não consegue dar um padrão de jogo. Porque ao mesmo tempo que ele fica querendo colocar ali o quarteto para jogar, né, quando ele tinha disponível Cebolinha, Pedro, Arrascaeta e o De La Cruz, parece que ele quer fugir do que ele acredita de futebol e de como ele acredita que o jogo deve ser jogado. Então, assim, nesse sentido, eu acho que o trabalho do Tite, eu não falo que é um trabalho, tem que demitir o Tite, mas eu acho que é um trabalho que pode sim ser questionado sobre essa falta de... Total. Essa falta de qualidade do que é apresentado. Não acho que é caso de demissão do treinador, mas acho que é um trabalho que pode ser questionado e o Tite tem que definir. Ou ele vai seguir os seus princípios, vai botar 3 volantes, vai botar 2 volantes, vai botar um 4-2-3-1 muito bem funcional e vai te deixar alguma peça que a torcida quer no banco, ou então ele vai mudar esse pensamento que ele tem há muitos anos de futebol, vai montar um time mais ofensivo, só que a partir do momento que ele vai montar um time mais ofensivo, espera-se um futebol de maior qualidade, o que não está acontecendo. Então, assim, eu acho que ele tem que sair do muro. Eu tô 100% contigo, 100% contigo. O que eu quis dizer é, tipo assim, não acho que, para mim, falar em demissão do Tite neste momento é loucura. Porque, na minha visão, mais uma vez, o Flamengo tá com um jogo a menos, pode vencer nesse jogo, tá 2 pontos do Botafogo. O Botafogo pega o Bahia fora e depois pega o Fortaleza. O Botafogo tem 2 rodadas pela frente, dificílimas. O Flamengo tem Bragantino e Corinthians. Então, o Flamengo pode pegar daqui a pouco, a gente pode estar falando de um Flamengo líder daqui a pouquinho. Por exemplo, é um Flamengo que está na Copa do Brasil, é um Flamengo que está na Libertadores. É o que se esperava do time, e campeão carioca até aqui. O Flamengo está entregando o que precisa. E aí eu vou te devolver perguntas. Tudo bem, o time não está performando, eu concordo 1.000.000% com você. Eu não gosto de ver o Flamengo jogando. É o meu time e eu não gosto de ver ele jogando. Pergunta. A seleção brasileira do Tite jogava futebol que te dava prazer de ver, jogava bem, assim, e aí a gente não pode falar de investimento, que ele tinha os melhores na mão. O Tite, para mim, a premissa Tite é resultado. Premissa Tite é resultado. Esse é o grande ponto da minha análise. Eu acho que ele está em cima do muro. Ele nem está jogando 100% pelo resultado e nem está jogando 100% pelo futebol. Ele está tentando fazer um equilíbrio que não existe. E a minha reclamação é exatamente essa. Ou ele vai, por exemplo, bancar e falar, tipo, cara, o Arrascaeta vai ser banco porque ele não encaixa no jeito aqui. O Arrascaeta eu tô pegando o caso mais extremo, tá? Mas é só como um exemplo. E vai falar, eu vou colocar aqui meus 2 volantes, eu vou ter um meia aqui de ligação, 2 pontas que vão marcar e um centroavante. Que é aquilo que a gente viu na seleção durante muito tempo. Sim. E aí ele vai ter que escolher. Arrascaeta, ou vai jogar você ou vai jogar o Cebolinha. Não tem como jogar os dois e Arrascaeta. Se você quiser jogar no meu time, você vai ter que voltar para marcar o lateral. Exato, perfeito. Ou então você vai fazer a função do 10
e a gente vai ter 2 pontos. E a torcida vai ter que aceitar isso também. Só que eu acho que ou ele aceita esse ponto e vai para o futebol do Tite, que a gente está acostumado, ou então ele abre mão disso e parte para um futebol mais vistoso. Mas ele não participou. Exatamente. O problema é que ele está tentando fazer as duas coisas e não está fazendo nenhuma nem outra. Sim, é porque o meu ponto também, eu estou, mais uma vez, 1000% com você, é porque eu acho que o ponto da gente falar assim, o Tite conseguiria tirar mais desse time do Flamengo. Na minha visão, o Tite nunca vai fazer esse time do Flamengo jogar com a expectativa que a gente tem desse time do Flamengo. Porque a gente já viu esse time do Flamengo jogar muito bem. E o máximo do Tite não vai bater nisso. Não vai ser um Flamengo Jorge Jesus, não vai ser um Flamengo do Renato Gaúcho que fazia 4x0, 5x0. Não vai, porque o Tite não é assim. Então, o que eu acho, tá? É que a gente tem essa expectativa do Flamengo com as peças que tem, óbvio, se aquele negócio do avassalador. E para mim, o melhor do Tite não vai chegar nem perto desse avassalador. E aí mas eu acho que a gente entra num outro porém, que vai ser a questão do planejamento. E o que eu quero dizer com a questão do planejamento? É o Landim e o Braz, eles têm que entender o que eles querem. Eles querem um time que joga para frente, então eles têm que procurar um treinador que se encaixe nessa característica. Eles querem o Tite como treinador, então não é contratar os grandes jogadores. É chegar para o Tite e falar: para você fazer o seu futebol, o que você precisa? Você precisa de um grande volante? Vamos trazer um grande volante. É isso. Vai trazer o Claudinho para o Claudinho ficar no banco? É isso. Vai lá na Rússia, vai pagar caro para ficar no banco, porque o Claudinho não vai voltar para marcar? É isso. Aí, beleza. Entramos na discussão que eu acho que é a discussão do Flamengo hoje. Mas, bom, o Flamengo perdeu. Não, eu estou aqui, ó, cara lavada, frente para nossa audiência, mostrando até para a gente poder complementar desse jogo, eu acho que tem um outro assunto que eu acho que é legal desse jogo, que é o seguinte: como que do contrário a gente está vendo, que é o Arthur Jorge, que eu já ia falar Arthur Elias, mas Arthur Elias é o técnico da seleção brasileira feminina. Isso. Mas é como que o Arthur Jorge, com as peças que ele tem, e ele perdeu peças. Cara, durante esse campeonato ele perdeu o Jefinho, ele perdeu o Júlio Santos, ele perdeu o Eduardo, e ele foi remontando esse time. E, cara, no início do campeonato, aqui em algumas lives eu falei: cara, eu não gosto do modelo que o Arthur Jorge está escalando, porque ele está botando o time com 2 volantes, 4 atacantes, sem ninguém para criar. E ele foi conseguindo, com o Savarino, que hoje volta um pouquinho mais, e aí ele foi, com as peças que ele tinha, falando: beleza, a minha maior valência hoje são os pontas. Então eu tenho o Luiz Henrique, eu tenho o Savarino, eu tenho o Jesus é ponta, mas atacante também. Tem o Matheus Martins chegando, tem o Oscar Romero. Minha valência do meio para frente, vamos montar uma defesa que fica mais, então vamos botar ali os laterais, por mais que o Matheus Ponte tenha feito um gol, normalmente são jogadores mais fortes, tanto o Cuiabano quanto o Matheus Ponte. Se a gente juntasse um time do Na Prancheta, a gente ia fazer essa jogada contra o Flamengo. Cruzamento na trave oposta para alguém chegar e cabecear, é gol na seta. Mas a grande questão aqui é: ele soube pegar o que ele tinha dentro do elenco, a velocidade que meu time tem, vamos montar um esquema que funciona. Então, assim, ele tem conseguido fazer esse time do Botafogo, com as peças que tem, jogar melhor. Então, acho que também tem que valorizar o trabalho do técnico. Demais. Não, muita coisa. E lembrar que o Luiz Castro foi demitido lá no Al-Nassr, né? E que a ligação do Cristiano Ronaldo pode chegar a qualquer momento. Nossa, aí o torcedor do Botafogo empata.